Pessoal, hoje não é dia de websérie não. Hoje a gente só vai ficar respondendo as perguntas que o pessoal fez nessa última websérie, que foi dessa viagem de Bariloche até a Terra do Fogo. Aliás, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que deixou comentário. E é legal receber essas perguntas porque a gente fica sabendo mais ou menos o que é interessante, o que não é. É sempre bom ter esse feedback, né, das pessoas. E a gente ficou bem animado de continuar produzindo vídeos de qualidade pro nosso canal, né? Então vamos começar as respostas das perguntas. Bom, a primeira pergunta é do Diógenes. Ele perguntou sobre o nosso motorhome. Então, dessa vez, a gente montou o estúdio aqui para já começar respondendo essa primeira pergunta. Bom, o George, na verdade, ele falou assim, né? Ah, e cadê o motorhome? Bom, o motorhome tá aqui, né, cara? Esse motorhome, ele tá certo, ele deve ter pesquisado já. Lá na nossa página você vai ver mais detalhes, né? Mas ele é mais ou menos assim que você tá vendo, né? A gente que construiu ele, a gente não mandou construir não, a gente que construiu. A Rafa que formicou essa mesa, ela que deu acabamento e tudo mais, né, Rafa? Uhum. Tudo a gente que pregou, a gente que cortou, a gente fez tudo isso lá na Itu Trailer, que é nosso parceiro desde sempre, né? E aqui é que a gente trabalha. A gente vive nesse motorhome, por quê? Para desenvolver o cicloturismo. Em várias formas de viajar, né? E a gente, para cada estilo de viagem, a gente tem um guia mais ou menos para isso. São esses guias aqui, né? Então é dessa forma que a gente sobrevive e gosta de viver. A gente é nômade, a gente não tem uma casa de pedra de verdade, né? Essa aqui é o nosso lar, né, Rafa? É a nossa Uhum. casa. E esses são os nossos guias, que é a nossa forma de trabalhar, né? Hoje a gente está na frente da casa de campo do meu irmão Neto, né? Ele vem pouco para cá e eu acabo ficando mais tempo aqui. Mas a gente não fica na casa dele ali do lado, a gente fica no motorhome. É assim que é Uhum. a nossa vida. A próxima pergunta é do Rodrigo. Ele perguntou como que foi para despachar as bicicletas e que companhia a gente voou. Bom, na época, a TAM tinha uma linha direta para Bariloche, então a gente empacotou as bicicletas conforme o vídeo que a gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo aqui e despachou, né? Só entregou no embarque e chegou do outro lado e pegou as bicicletas. O Leonardo e o Fernando perguntaram em que época que a gente foi viajar e qual a melhor época para viajar por essa região. A gente foi de fevereiro, né? Isso, 9 de 9 de fevereiro fevereiro. a 5 de abril de Se- 2009. 9 de fevereiro o clima está excelente, né? Na verdade, dezembro, janeiro, fevereiro está excelente. É tudo de bom essa região, né? Lá em abril já estava bem frio. Final de abril, nossa, é pior ainda. E é essa época que mais chove lá na Patagônia, né? Agora, eu fui para a região de Mendoza em outubro e é muito frio, tá bastante frio ainda. Eu achava que já estava esquentando, tá bastante frio. Acho que a melhor época é dezembro, janeiro, fevereiro, né? Aliás, se puder novembro, assim, do meio para frente, porque depois do dia 2 de janeiro, o pessoal da capital, Buenos Aires, vai tudo para a região lá. Então as estradas começam a ficar cheias, aquele estrada de terra, essas coisas, fica tudo cheio de pó. Então isso é uma boa dica também, se puder evitar essa região. Agora, se você for para maio, junho, aí tem que ter outro tipo de equipamento. Quem fez isso, eu lembro que foi o Zander, ele foi em maio, e agora, ultimamente, foi o Marco, né? E o Aramis, Uhum. lá de Itaém. Os dois, eles têm, né, um material bom, a gente vai deixar o link aí também do vídeo deles e da página deles na descrição do vídeo. As próximas perguntas são do Francisco. Ele perguntou quantos quilos de bagagem a gente levou e quantos quilômetros pedalados. Bom, Francisco, olha só, eu não lembro direito, tá? Nessa época eu não sei porque eu não calculei direitinho e tal. Mas era uma média que eu já tinha, que eu usei lá nos Sete Passos, que eu usei nas outras viagens de bicicleta. Era mais ou menos uns 25 quilos de equipamento, tá? Porque essa região a gente esperava passar por lugar de frio, então a gente estava com equipamento de inverno também. Mais ou menos 25 quilos de carga seca, contando tudo, equipamento fotográfico, até a roupa do corpo, tá nesses 25 quilos, né? Sem contar água e comida. Quanto à quilometragem, a gente também não tem as informações mais precisas aqui, ficaram no diário, que não está com a gente. Mas a gente pedalou uns 2.500 quilômetros e foram 46 dias pedalados. Isso dá uma média de 55 quilômetros por dia. Mas, assim, eu lembro que teve um dia que a gente pegou o vento a favor, a gente pedalou 120 quilômetros.
No dia que a gente pegou vento contra, a gente pedalou 25, então varia bastante, mas a gente pode tomar esses 50 quilômetros como uma boa média para um cálculo global da viagem. O Jorge perguntou sobre a neve em cima da bike, se não prejudica. Bom, Jorge, a gente não viu nenhuma alteração, assim. O que eu acho que poderia acontecer, que é mais sensível, seria o pneu. Mas o pneu foi bem. Agora, talvez tem metal, se você esfriar muito ele, bater, tem metal que quebra. Mas a gente não... Primeiro que a mínima foi quanto? 5 graus? Menos 5? Mais ou menos por aí. A neve nem sempre significa que tá tanto frio assim. Então, nessa viagem, pegamos menos 5, a gente já pegou menos 22 e não tinha neve na Bolívia, né? Então, neve não é sinônimo de frio extremo. Só um pouquinho de frio. Tipo, um pouco menos de 0. Quando você vê a imagem que a gente fez na Bolívia, né? Você vê aquele desertão lá, com sol, nem dá pra perceber que tá frio, só pela roupa que estão usando, né? Uhum. O Birajara fez uma pergunta que o Olinto gosta, né, Olinto? Ai. Você não quis ir de 29? Ô, Birajara. Bom, essa viagem foi quase quantos anos faz? 2009, né? 2009 faz tempo. Ó, eu não sei, mas acho que nem tinha 29 naquela época. Talvez tivesse. Mas 29 pro meu tamanho, ele não é ideal, tá? Eu tenho 1,70 m. Não é o ideal. E o ideal para viagem de bicicleta é você ter um equipamento que tenha facilidade de achar peça de reposição. Isso é melhor do que qualquer ganho de performance que você possa ter com um aro ou com o outro, tá? É um diferencial da viagem de bicicleta, né? Na época eu estava usando aro 26, agora nessa última viagem que a gente fez, a gente está usando 27,5, que é uma grande vantagem sobre o 29 por causa do seguinte: o 27,5, 27, 29, isso aí é tudo história, porque essas coisas já existiam antes. Na verdade, o 27,5 é o mesmo tamanho do pneu da barra forte. Então, onde você tivesse, é fácil de encontrar pneu, aro e raio. E câmara, que é o que você precisa. Não vai encontrar coisa boa, mas você sai daquela localidade, você sai daquele e depois você vai comprar um pneu bom, que não é fácil de encontrar mesmo, de qualquer tamanho, né? Mas 29, muito obrigado. Agora a pergunta do Leandro sobre selim para longa distância. A gente está acostumado a usar um selim de gel. Tem uma forma de medir, né, o tamanho ideal para você, que é através da medição dos isquios. Nessa última viagem a gente optou por um selim menor e está gostando bastante. A gente fez essa medição aí e escolheu o selim Milano. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Isquios é aqueles ossinhos aqui da parte sentante aqui, tá? Não é nenhum palavrão, não. A pergunta do Daniel. Gostei do kit refeição. Descreva, por favor, é improvisado? E do Diego também sobre fogareiro, né? Esse fogareiro é bem massa. Produção caseira? Opa, que isso? Aqui é tudo profissional, penso que é. Olha só, esse fogareiro que vocês viram nessa viagem de Bariloche até a Terra do Fogo é o mesmo que usei nessa viagem inteira aqui, da volta ao mundo. Aqui. Ou seja, 3 anos e meio viajando, volta ao mundo, eu praticamente só cozinhei. Eu nunca ia em restaurante, essas coisas, não tinha dinheiro para isso. Nessa viagem toda eu gastei $10 mil, a viagem inteira. Então não tinha esse tipo de luxo. Eu tive que cozinhar todos os dias. Eu usava um fogareiro a álcool. Nessa época que eu comprei, volta ao mundo foi de 93 a 96. Eu devo ter comprado esse fogareiro lá por 92. Nessa época não dava para importar nada para o Brasil, antes do Plano Real, século passado estamos falando, né? Então o que acontece? Era um fogareiro genérico, parecido com o da Trangia, tá? Eu vou deixar o link de um fogareiro parecido que tem no Brasil, se você quiser dar uma olhada com mais detalhes. Ele é muito simples, ele é a álcool, ele já vem com panela, vem com 2 panelas e vem com proteção contra o vento, tá? Hoje em dia a gente já não usa esse exatamente que você está vendo aí na foto, tá? Mas foi esse mesmo que você está vendo na foto que eu usei na volta ao mundo inteira. Eu substituí a panela de alumínio por uma de inox e depois acabei substituindo essa peça aqui, que é o reator. Se você quiser, você pode fazer o fogareiro a álcool, só que eventualmente, se você não escolher bem o material que está fazendo, se fizer com latinha de cerveja, por exemplo, né, é muito delicado, porque a coisa ele quebra, ele amassa. E o fogareiro é uma coisa muito importante na viagem.
Geralmente você vai precisar dele quando você está com fome ou com frio, ou com os dois, fome e frio. Então ele tem que funcionar nessa hora de qualquer forma. Esse cara aqui é o reator a álcool. Ele é muito barato. Você pode fazer com, acho que melhor seria com latinha de spray, que é um pouco mais resistente. Mas isso aqui é muito barato. Mesmo o conjunto todo, que já vem com panela e tal, eu acho muito barato pelo custo-benefício. Cada refeição que você economiza é um monte, assim, né? E cada dia que você pode acampar num lugar legal que você escolheu e fazer sua própria comida também, isso aí não tem preço, não tem preço. né? É Não verdade, tem preço. Rafa, é verdade. Bom, agora a gente vai responder as perguntas da Simone. Ela mandou várias perguntas e algumas bem complexas de responder, né, Olinto? Simone, mas é legal. A gente gostou bastante. Gostou, com certeza. Ela perguntou por que o solado furou. Na verdade, não foi o solado que furou. A bota ela tem uma película que se chama Gore-Tex, que ela é impermeável e respirável ao mesmo tempo. E a própria abrasão da ponta dos dedos com a bota, né, a parte interna, eu acredito que isso tenha feito furar a película. Então, depois dessa viagem, a gente percebeu que essa película era algo um pouco frágil. E existem outros fabricantes, não só a Gore-Tex, que desenvolveram outras películas. E hoje em dia a gente tem optado por comprar de fabricantes alternativos, porque a gente sabe que não vai durar várias viagens. E essas normalmente são mais baratas do que o Gore-Tex, que é a marca líder considerada melhor, né? Se você tem uma bota que vai durar um monte, mas a película não vai durar, então compra uma a cada viagem. É o que a gente está fazendo. Próxima pergunta da Simone é sobre o kit de ferramentas. O kit de ferramenta é uma coisa bastante complicada. Você tem que ver na tua bicicleta, porque não é unificado isso, tá? Mas a gente aconselha, tanto nos guias como nos 7 passos, né? A gente aconselha que você deva saber fazer, né? E ter ferramenta para fazer o quê? Trocar pneu, né? Trocar cabo de freio, cabo de câmbio, conforme o caso para cada bicicleta. E consertar o pneu furado, né? E, se possível, ferramenta para abrir corrente e para acertar o raio, acertar o aro, deixar ele centrado. Esse último, nem tanto, pode levar 100. Isso é o mínimo que você tem que saber fazer e ter ferramenta para isso. Você tem que tentar fazer um kit simples e pequeno. Essas são as diretrizes para coletar um jogo de ferramenta para sua bicicleta. A próxima pergunta é sobre a água. A água é outra coisa bastante pessoal, tá? Você tem que saber quanto você consome e quanto você deve consumir numa região que você vai. Claro, se você não conhece, você não vai saber, mas é uma região quente, é uma região que tem bastante água. Nessa viagem não era um problema, a água não era problema, assim. Tem bastante água na Patagônia. Conforme o lado também, se for o lado da Argentina é mais seco, você tem que tomar mais cuidado. Mas nesse trajeto que a gente fez, é bem tranquilo. Se você pegar os 7 passos, você vai ver que é altiplano e tinha pouca água. Eu carregava na época 8 litros. Essa última viagem também, a gente carregou 8 litros cada um, que dá para mais ou menos 2 dias. A última viagem para Bolívia também tinha problema com água, mais ou menos 8 litros que a gente carrega. Mais ou menos 4 por dia. Depende de várias coisas. Clima, o que você vai fazer. Então, é mais ou menos isso, tá? Próxima pergunta da Simone é sobre a alimentação. Bom, a alimentação é assim, né? Quando a Rafa veio morar, né, no motorhome, faz 10 anos já, né? Eu parei de cozinhar, né? Porque ela cozinha bem melhor que eu, né? Então era meio competição desleal. Eu acabei só lavando louça. Bom, mas quando a gente está viajando, eu que opero o fogareiro. Eu tenho mais prática e tal, então acaba eu fazendo a comida. Só que quem faz a comida, quem dá as diretrizes é a Rafa, né? Porque acabou que deu... Criatividade de artista, né? Criatividade de artista. Porque o que acontece, Mone? Você falou em liofilizar, esse tipo de coisa. Bom, uma coisa interessante de viagem de bicicleta é o seguinte. A melhor técnica não é levar daqui o que você vai comer lá. Porque é muito tempo. E depois você vai carregar um monte de coisa pesada. E a melhor técnica é, na viagem, você ver o que o país te oferece e criar o seu cardápio lá.
Se você nunca foi para aquele país, se você não consegue nenhuma informação, mesmo se você tiver toda a informação, em tal lugar costuma comer isso. Só que você chega naquela vendinha que você encontrou e não tem nada disso. O que você tem que criar para aquele dia. Aí isso tem que entender um pouco do que o teu corpo precisa, tá? É bem simples, eu explico melhor aqui lá no 7 Passos, mas se você entender o que o teu corpo precisa, você tem que identificar no que tem naquela loja para você fazer a tua comida. Aí que vem a criatividade, né? Quando a Rafa também, quando a gente começou a viajar junto, já nessa viagem, né, que foi a primeira de aventura, ela já começou com umas receitas novas. O que a gente fez lá? Escondidinho de peixe, porque tinha peixe enlatado, né? E era fácil de achar. Então a gente pegava batata em pó. Também tinha pirê de batata em pó, que era fácil, lá na Argentina é fácil. Então a gente pegava o líquido do peixe e fazia um tipo de um... o angu? O angu. O tipo do angu, assim. E depois colocava o peixe e colocava a batata em cima, ó, ficava chique. Bom, a Simone perguntou o que a gente faz para manter a natureza intacta. Bom, a gente tenta deixar o mínimo rastro possível da nossa passagem, onde a gente acampa. E... Bom, basicamente levar o nosso lixo embora. Quando possível a gente enterra o lixo orgânico e enterra as nossas produções também, né? Matinais. Faz um piniquinho ali ou não. E a última pergunta da Simone é se a gente não tem medo no caminho e se alguma vez a gente teve vontade de voltar. Bom, com relação ao medo, o que eu posso dizer é que assim, eu tive a vantagem, essa sendo a minha primeira viagem de aventura, eu tive a vantagem de estar acompanhada do Olinto. Não por ele ser homem, mas por ele ser muito experiente. Então, quando eu tinha medo de alguma coisa, eu olhava para ele, ele estava bem, assim, estava tranquilo, não estava acontecendo nada, eu ficava bem também. Agora, para quem vai viajar sozinho, assim, agora eu falo em nome das mulheres também, muitas vezes aquilo que a gente tem medo não tem um fundamento. É só porque a gente não conhece, porque a gente não tem aquela experiência. Então, passo a passo, você vai vencendo esses medos. Então, cada dia você procura vencer alguma coisa que você tem medo, você vai e enfrenta aquilo. E você vai descobrindo que esses medos, na maior parte das vezes, são infundados. Com relação a desistir da viagem, o que eu posso dizer é o seguinte: tem vezes que nessas viagens a gente se sente muito cansado, parece que a gente vai morrer, né? Que, não tô aguentando mais. Nessa hora, o melhor que a gente tem a fazer é descansar. Então, se você pode, você para, acampa naquele lugar e espera o dia seguinte, onde tudo se renova, inclusive as suas energias. Uma coisa que eu gosto de pensar quando eu me vejo numa grande dificuldade numa viagem de aventura é pensar por que eu tô ali. E basicamente a resposta é sempre a mesma, é porque eu quero. Então, ninguém tem culpa daquilo lá que eu tô passando, só eu mesma, né? Então, essa reflexão faz com que eu tenha certeza que aquele é o meu caminho. Ou então, que eu vá por outro caminho, se aquele lá não tá mais legal para mim. Eu acho interessante a sua pergunta, porque no fundo é uma pergunta que pouca gente faz. As pessoas não falam muito sobre o medo, nem nessas indecisões, nessas tentações de desistência e tudo mais, né? E eu acho que eu devia comentar uma coisa, é o seguinte: há uns anos atrás a gente fez a segunda edição desse livro, 7 Passos, e a gente aproveitou, a gente duplicou o tamanho dele, né? Os 7 Passos, a história da viagem é isso aqui. E isso aqui, a gente tenta contar tudo que a gente sabe sobre o cicloturismo. Todas essas perguntas que fizeram e muito mais, né? Mas, mais que nada, tem perguntas que ninguém faz. Ou pouca gente faz. Pergunta de equipamento, de quilometragem, é uma coisa mais comum, assim, né? Parece o que é mais importante. Mas o mais importante, a maior parte das pessoas não sabe perguntar, porque as pessoas planejam segundo o conhecimento que elas têm. Então, se elas não têm conhecimento nenhum de uma grande viagem de bicicleta, elas não sabem o que perguntar. E eu acho interessante pegar o gancho dessas tuas perguntas, que são incomuns, para comentar sobre esse livro, tá? É mais importante você se preparar psicologicamente para o que você vai enfrentar. Medo.
o medo pra gente, assim, ele existe para proteger a gente. Não tem ele tem função. Só que pra gente, ele não deve evitar que você realize o que você sonha. Se você sonha em fazer uma viagem de bicicleta X ou Y, provavelmente é porque você deve fazer isso. Para nós, o sonho é a comunicação do universo com você. É o que você tem que fazer. E você pode fazer. Então, se você estiver fazendo o que você sonha, porque é um sonho natural teu, você não tem perigo. Você está fazendo o que é a tua obrigação. Eu não estou falando de qualquer sonho, assim. Eu tenho um sonho de fazer uma viagem para ser o melhor do mundo nisso, ou para ser o maior daquilo, eu tenho um sonho de ter um carro. Esse tipo de sonho não é de dentro para fora, ele vem de fora para dentro. Então, precisa ter muito cuidado em reconhecer o que é o teu sonho real, tá? Isso é básico, tá? Por último, Simone, essa questão do desistir, né? Eu gosto dessa palavra, porque dá para separar entre existir. E, bom, tanto lá na volta ao mundo, quanto nessas aventuras que a gente faz de bicicleta, a gente busca existir na viagem. Então, se aquilo que você está fazendo vale a pena, você está crescendo com aquilo, você vive aquilo, você gosta daquilo. Se você não está mais gostando, se aquilo não está sendo bom para você, acho que você tem que fazer que nem a Rafa falou, descansar, se fortalecer de novo e continuar, porque aquilo, teoricamente, é o teu sonho. Então, não existe essa palavra desistir para mim, para gente. A gente não tem obrigação. Quando eu fiz a volta ao mundo, eu não tinha obrigação. Eu saí para fazer 1 ano viajando pela Europa, se desse certo. Eu acabei ficando 3 anos e meio viajando pelo mundo. Então, eu tinha, na verdade, consciência de que eu estava tentando fazer uma grande coisa. Estava tentando realizar um sonho. Isso é uma grande coisa, porque a maior parte das pessoas nem tentam realizar o que elas sonham, e é nisso que a gente acredita, é nisso que se fundamenta o nosso trabalho. E assim, se você precisar de ajuda para quando começar as suas viagens, tem os nossos guias para os circuitos brasileiros, e se você tiver numa fase que você está querendo fazer uma grande aventura de bicicleta, tem os 7 passos para te acompanhar, desde a escolha do material até como que faz do dia a dia e coisas mais importantes que fortalecem estruturalmente a pessoa, como essas perguntas da Simone. No mais, pessoal, acho que é isso e muito obrigado pela participação e logo vai ter mais webséries. Provavelmente semana que vem já tem alguma novidade, se der certo. É isso aí. Muito obrigada e a gente espera a companhia de vocês nas próximas aí. Tchau. Tchau. Obrigada por assistir. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil.